Meu nome é Silvana Pereira Moura, vou apresentar meu trabalho de conclusão do curso, cujo tema é Um Novo Olhar sobre a Comunidade do Mucambo. O presente trabalho discute a origem do povoado do Mucambo, os aspectos que eu identifico como local de remanescente de quilombos e quais as implicações que a titulação concedida pela Fundação Cultural Palmares em 2006 trouxe para seus moradores. Nesse sentido, a história oral é uma importante ferramenta para se tentar analisar os fatores culturais, econômicos, políticos e sociais que justifiquem e alimentem o imaginário das pessoas para a construção da origem desse povoado. Voltando com um novo olhar para a comunidade do Mucambo, para se tentar compreender os aspectos históricos e sociais que interferem na identidade da comunidade dessas pessoas. Esses pressupostos nos remete a pensar: existe a relação entre cultura e história na comunidade quilombola do Mucambo? Os afrodescendentes se reconhecem como quilombolas? Os moradores do povoado do Mucambo compreendem a relação entre a escravidão no Brasil e a formação de quilombos? Para a realização da pesquisa, foi feita uma abordagem pautados na história cultural e social, onde vários autores estiveram presentes, entre eles Maestre, Matoso, Cabenguele, Milton Santos, Santana, Macedo e outros. O primeiro capítulo tece considerações sobre a origem do povoado do Mucambo. No segundo capítulo, a discussão central está relacionada com os efetivos resultados que a titulação concedida pela Fundação trouxe para seus moradores. No último capítulo estão registrados os resultados da pesquisa. A escolha desse tema surgiu a partir de uma inquietação pessoal, pois toda vez que se ia trabalhar a África nos seus mais variados contextos, quando eu citava o povoado do Mucambo como sendo um quilombo, surgia dúvida sobre a veracidade desses fatos. Ao procurar alguns moradores sobre essa informação, percebeu-se que até entre esses moradores havia várias versões, as versões eram distorcidas. Uma das principais discussões da pesquisa está centrada na problemática que trata das consequências sobre a falta da identidade e dos registros históricos que geram conflito entre os moradores do Mucambo e interfere na reconstrução do reconhecimento da comunidade como remanescente de quilombos, bem como as implicações que a titulação trouxe para o local que interferem na construção da identidade de seus moradores. A pesquisa pautou-se em depoimentos orais de alguns moradores que se propuseram a fazer uma retrospectiva de suas histórias. A partir daí, percebe-se dessa conversa que eu tive com os moradores, eu percebi essas várias versões. Mas para falar da história do Mucambo, faz-se necessário também que se fale sobre a origem da cidade de Barreiras. Barreiras começou quando D. Pedro II, no século XVII, através de uma carta, concedeu que fossem construídos povoados na confluência entre o Rio São Francisco e o Rio Grande. Assim, a 80 quilômetros abaixo do Rio Grande surgiu a cidade de Barreiras. A cidade de Barreiras, na sua história, tem como foco principal o Rio Grande, porque quando as embarcações que vinham de outros estados e do Nordeste, que subiam o Rio São Francisco e chegavam até Barreiras através do Rio Grande, paravam no cais e porto de Barreiras, porque aqui era o último ponto navegável. A partir daí, as mercadorias abasteciam o comércio local já existente e depois seguia de mulas para outros estados, como Goiás e Minas Gerais. Existe também a história de que, a partir de 1880, surge o primeiro ciclo migratório de Barreiras, pois se descobre a borracha, né, que era extraído da madeira de uma árvore chamada mangaba, e aí se produzia a borracha. A partir daí, várias pessoas vieram de vários estados do Brasil. Existe também um fator também importante, que é a chegada dos criadores de gados, que se penetraram pelo interior do estado, compraram fazendas, passaram a criar gado,
plantar mandioca, cereais e entre outros. Também, voltando para a história do povoado do Mocambo, que vai se começar a partir, segundo os moradores, a partir da segunda metade do século XIX. Os moradores contam várias versões. Uma delas, alguns dizem que vieram da Chapada Diamantina fugindo da escravidão. Outros dizem que vieram de Macaúbas fugindo de uma grande seca que houve no período no início do século XIX. E outros moradores também dizem que vieram depois da abolição da escravidão, que vieram junto com as duas famílias que são os principais fundadores desse povoado, que é a família dos Vieiras, que são brancos, e a Vieira dos Catulas, negros. Essas duas famílias tinham um laço de amizade. Porém, com o passar do tempo, devido à questão que nós já conhecemos do Brasil, que foi um país escravocrata, um país autoritário, que teve a ditadura, nós também convivemos com a ditadura, as relações de amizade entre essas duas famílias passam a se distanciar por causa da cor da pele, um fato que nós conhecemos muito bem no Brasil, que se diz democrático, que diz que existe uma democracia racial, mas que na prática esses elementos se neutralizam a partir do que vemos todos os dias na sociedade. Outro ponto importante também para se falar é que os moradores do povoado do Mocambo, quando eles receberam a visita de algumas instituições, voltando-se para entender se lá realmente era Mocambo ou não, e na possibilidade de, ao serem reconhecidos como quilombolas pela Fundação Cultural Palmares, eles poderiam receber benefícios. Então todo mundo recebeu a ideia do povoado se tornar um quilombo de maneira bem positiva. Então todos passaram a contar a mesma história, que é essa história dos Vieiras. Porém, alguns moradores dizem também que vieram de outras partes do Brasil. O ciclo da borracha é uma prova disso, porque impulsionou o comércio local. Alguns moradores dizem também que vieram fugindo das minas de Minas Gerais. Então, são muitas histórias, mas o que mais chama a atenção é que, segundo o presidente da associação, quando o povoado Mocambo recebeu a visita do INCRA, que não soube passar as informações corretas sobre a questão da titulação e da documentação, o povo fez um alvoroço, porque eles disseram que teriam que ter um registro só, para que as terras não fossem vendidas. A população se revoltou, porque muitos não tinham posse da terra e outros tinham registros, escrituras, que eles querem, claro, a liberdade de poderem comercializar suas casas, seus terrenos, etc. Então, quando se chega à questão da terra, quando se trabalha e se vê a questão da terra, o conceito de identidade de quilombo vai-se de água abaixo, porque todo mundo se revolta. E hoje, se você chegar no Mocambo e perguntar se eles são descendentes de africanos, se são quilombolas, eles se negam, dizem que pode ter até morte. Então, a partir daí surgiu a necessidade dessa pesquisa, porque a história tem como papel fundamental trazer à tona essas questões, porque a história não é estática, ela não fica parada. E a história tem uma obrigação social para com a sociedade. Nesse sentido, percebe-se que o meu trabalho ele teve uma relevância muito grande, pessoal, porque apesar de morar em Barreiras por muitos anos, eu não sabia da profundidade de informações contidas a partir desse relato. Por outro lado, o trabalho ele foi muito trabalhoso. Tive que ir várias vezes no povoado do Mocambo para conversar com esses moradores de maneira informal, tentar colher o máximo de informação. Fiquei muito satisfeita. E a partir daí eu vou voltar de novo na história do Mocambo e vou dizer para vocês que o que está precisando naquele povoado hoje é de projetos, projetos voltados para que as pessoas reconheçam a grandiosidade da África, de ser que nós enquanto brasileiros, somos descendentes de africanos que devemos ter orgulho da nossa história. Os Vieiras e os Catulas, no seu contexto, eles se separaram porque o Mocambo passou a ser dividido,
ficando os vieiras que eram brancos no mucambo de cima e os catulas que eram negros no mucambo de baixo. A relação de servidão se perpetuou, pois depois da abolição da escravidão, o negro continuou excluído da sociedade e este fato não ficou alheio também aqui na região. Levando-se em consideração a especificidade que ensina a história dos moradores do povoado do Mucambo, e de acordo com os relatos abordados neste trabalho de pesquisa oral, percebeu-se a presença do preconceito como um dos fatores determinantes para a comunidade ter se separado de acordo com a cor da pele, como também pela questão da posse da terra, que resultou na problemática quanto à aceitação do povoado em tempos remotos de ter sido realmente quilombo, o que deixou claro é que existem muitos desafios para serem vencidos. Existem muitas controvérsias consideradas positivas que abrem caminhos para novas pesquisas. A continuidade da história desse povoado vai depender de muitos fatores, entre eles da contribuição de seus moradores como mola propulsora desse processo de identidade e pertencimento. Por outro lado, torna-se necessário o incentivo de gestores com a participação das universidades. Barreiras tem várias universidades públicas e privadas, né, que poderiam fazer projetos de promoção, né, da cultura do povoado do Mucambo para que dê continuidade às histórias existentes através da educação e de ações afirmativas que promova a cultura local, pautados na construção de uma sociedade que valorize o sujeito, independente da cor, credo ou condição social. É fundamental que todos nós possamos enxergar essa comunidade sob um novo olhar, um olhar destituído de preconceito, de indiferença e de esquecimento de um passado recente. Um novo olhar de quem mergulha na história e é capaz de inserir mudanças positivas. Um novo olhar sobre os remanescentes quilombolas do povoado do Mucambo. Eu gostaria de agradecer por esse trabalho, né, a Deus, a UNEB, que é uma instituição pública que realmente socializa conhecimento e abre suas portas para que novos acadêmicos, novas pessoas tenham acesso à pesquisa, né, e a disseminar esses conhecimentos. Gostaria de agradecer aos meus colegas, aos professores, né, aos funcionários que contribuíram de maneira direta ou indireta nesse trabalho e também a minha sobrinha Júlia, que de maneira paciente, né, se prestou a fazer essa filmagem. Muito obrigada.